o controle mental dessas crianças. Quando a gente olha pro filme do Pinóquio, a gente vê que ele é um garoto, um boneco de madeira que queria se tornar um ser humano. Mas em certo momento ele é sequestrado. A gente falou que a Disney acostuma mentalmente as crianças com a programação de serem sequestradas. A gente viu isso no Peter Pan, a gente vê no Pinóquio ele sendo sequestrado e levado também para a Ilha dos Prazeres. Nossa. O cocheiro em Pinóquio, ele fala: eu pego garotos bobos, é algo mais ou menos assim, e levo para a Ilha dos Prazeres. Se você olhar e comparar o sequestrador do Pinóquio e o rosto do Peter Pan, nós temos praticamente a mesma pessoa, a mesma imagem. Cara. E tudo isso foi planejado pela Disney. E aí quando a gente olha para a Disney e para o Templo Epstein, a gente vê uma semelhança gigantesca entre o logo Disney e o Templo de Epstein, as cores. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui na tela para dar uma olhada nesse templo aí. Tá. Olha lá. Olha lá, a gente tem o templo lá em cima, Epstein, e a gente tem o logo da Disney ali embaixo. Agora, a gente vai mais além. A gente falou de uma ilha, a gente falou de sequestro de crianças, a gente falou de logo. Se você puxar o logo dos cruzeiros Disney, você vê que ele parece muito mais ainda do que com o próprio logo em si da Disney. Porque a gente está falando de um código marítimo, uma ilha, mar, uma terra praticamente sem lei, uma ilha dos prazeres, uma ilha da fantasia, uma terra do nunca. Tudo isso é programação subliminar na mente das crianças, na mente das pessoas. Olha lá, esse é o logo dos cruzeiros Disney. Lembra, ou é loucura da minha cabeça? Ele lembra o Templo Epstein. E o lance do Bob Esponja tem alguma coisa relacionada também? Tem, no Bob Esponja. A história é que o Bob Esponja foi um desenho criado não para o público aberto, seria para entreter as crianças lá na ilha de Epstein. Ah, é? As crianças sequestradas e que viriam passar por todas essas coisas. Então, para entretê-las ali, eles dizem que criaram o desenho do Bob Esponja para isso. Tanto que tem um pirata que fala com elas ali logo no começo. Então, você vê que tudo está envolvendo o mar, tudo está envolvendo ilhas, né? O Peter Pan, o Pinóquio, o próprio Bob Esponja no meio do mar ali. E existem em todos esses desenhos, como nos filmes e nas séries também, mensagens subliminares, mensagens que vão trabalhar no controle mental, programação preditiva. Caramba. É um negócio assim, pesado, é chocante. Chocante. Total. E aí, falando sobre isso, entendendo como isso funciona, a gente volta para aqueles códigos que são os códigos que eram teorias e agora se tornaram uma realidade. A gente está falando de pizza, a gente está falando de hot dog, a gente está falando de macarronada, ice cream, que é sorvete, e por aí vai. O que significa isso? Vamos ver se o Romano consegue colocar aqui na tela para mim. Olha lá. Esses códigos, cada um deles tem um significado. Até esses e-mails vazarem, os caras se comunicavam dessa forma. Por exemplo, quando eles queriam ali uma garota de mais ou menos 7, 8 anos, eles pediam uma pizza. É o código que ficou mais famoso, devido àquele tal Pizzagate, que foi algo que foi considerado a teoria da conspiração, né? A gente tem hot dog, é um menino, 7, 8 anos. Agora, aí embaixo, a gente tem um bebê garoto e um bebê garota. Macarronada é o bebê garotinho. Nossa, cara, que bizarro. O queijo ali é a garotinha. Tanto é que tem um vídeo de um ator, depois a galera pesquisa e encontra aí, de um ator fazendo uma palestra de Hollywood, um ator famoso, que ele conta uma piada falando assim: pô, me ofereceram uma pizza com 7 tipos de queijo diferentes. Nossa, velho. Cara, tipo assim, deixando claro. Qual pizza tem 7 tipos de queijo? A gente conhece pizza 4 queijos. 4 queijos, no máximo, né? Mas beleza, eles falam isso abertamente. Então, o que ele tá falando? Ele tá falando em códigos. Ele tinha a opção ali de uma pizza, que é uma garota mais velha, de uns 7, 8, até 10 anos, mais ou menos, né? Que a ideia desses caras é até 10. Tanto que tem um outro vídeo do The Rock que rola por aí, que os caras falam assim, o The Rock falou brincando isso. Ele brinca com o garoto, fala assim, eu como crianças. Pergunta pra ele assim, o que você come? Ele fala, eu como crianças.
Tipo, literalmente, né? Aí o garoto fica meio assustado, assim, o garoto tá com o pai. Aí ele fala, quantos anos você tem? Aí o menino fala, eu tenho 12. Aí ele fala assim, então até 10. Tá tranquilo pra você, então. Tipo, não vou comer. Ele tá falando de comida mesmo, né? Sei. Nossa. E aí quando a gente vê os relatos do Epstein, você fala, cara, não é uma brincadeira isso. Os caras realmente faziam isso, né? Ali em cima, a gente tem o mapa, que eles estão falando a respeito de sêmen. Tá. Embaixo a gente tem nozes, né? Estão falando de uma criança afro, né? Uma criança de pele negra. Embaixo a gente tem sorvete. Que é garoto de programa. Exatamente. E os guardanapos, Lenço né? branco. Lenços, Escravo sexual. Tanto o branco quanto embaixo tem o preto. Nossa, velho. Que é menor de idade o preto. Exatamente. Então todos esses códigos eram usados... Lá, o molho é orgia. Isso, tem um molho que eu pulei ali, né? Todos esses códigos foram utilizados por eles. Na minha opinião, eu acredito que eles ainda utilizam esses códigos hoje, tá? Vazou no lance do Epstein, mas eles continuam ainda com esses códigos, principalmente nesse grupo que a gente chama de Red Shoes Club, que são os caras que eu falei sobre os sapatos vermelhos. Para você ter noção, o cara que eu falei, que é supostamente o líder desse clube dos sapatos vermelhos, chamado Tony Podesta, ele é um magnata da alta classe hoje. A gente está falando só de gente que é da elite, né? Esse cara, ele tem uma coleção de arte na casa dele, com vários quadros, imagens e esculturas de artistas diferentes, todas ligadas, ou pelo menos a maioria delas, ligadas a abuso de menores. E essas fotos estão abertas aí na internet para que todo mundo encontre. Uma das obras de arte que esse cara colocou na sala da casa dele é uma espécie de um corpo humano decapitado. Nossa. Isso é tipo uma estátua que tá na posição de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer. Sabe aquele Dahmer que ficou famoso aí, principalmente pelo documentário que a Netflix... Pela série, né, que a Netflix fez dele. Então, esse cara tem uma estátua colocada na sala da casa dele, além de várias obras de artes de crianças com sapatos vermelhos, crianças em uma piscina, em um subterrâneo com sapatos vermelhos, porque é tipo assim, o que esses caras gostam. E aí a gente vai linkando um assunto no outro, né? Quando a gente fala a respeito disso, a gente olha, por exemplo, para Macaulay Culkin, que é aquele homem que fez o Esqueceram de Mim. Né? Ele aparece nos filmes Esqueceram de Mim comendo pizza. Você pode ver que praticamente todos os Esqueceram de Mim têm referência à pizza, e que quando a gente entende o que eles estão falando, você fecha esse ciclo. Hoje, o Macaulay Culkin, depois de velho já, é um garoto que sofreu muito nas mãos de toda essa indústria de Hollywood. Hoje ele tem uma banda que se chama Pizza Underground, que é pizza no subterrâneo. Ele está falando dos abusos que ele sofreu e também daquilo que ele sabe sobre esse Red Shoes Club. Porque há alguns anos atrás ele foi um dos caras que vazou essas informações, mas rapidamente os caras raparam isso da internet inteira. Você não encontra isso na internet. Eu já fiz um documentário sobre o Red Shoes Club, onde eu mostro cada um desses detalhes. Eu vou atrás dessa entrevista, desse site que o Macaulay Culkin vazou isso, e depois mostro como eles tiraram isso da internet. Um negócio assim, é chocante, cara, é impressionante. Ô, louco, cara. É impressionante. Que bizarro. E um assunto se interliga no outro, né? Quando a gente olha aí pra capa da revista The Economist, você vê que os caras estão com o olho vermelho. Aí você olha, por exemplo, Emmanuel Macron. É um cara que apareceu há poucos dias atrás com o olho roxo. A gente falou do Peter Brabeck-Lemaf. A gente tem vários outros grandes nomes que já apareceram em público de todas as classes. Por exemplo, a gente tem o Papa Francisco, o falecido Papa Francisco, que já apareceu com o olho roxo. A gente tem Bush, que está nos arquivos Epstein, também. Mais de uma vez ele já apareceu ali com o olho roxo. A gente tem o Macron aí na tela, né? Recentemente falando a respeito do olho de tigre. Ele apelidou esse olho aí como olho de tigre. Tem outras celebridades também, Tom como... Hanks. Cara, o Você tinha Tom falado Hanks... antes aqui do Tom Hanks. Tom Hanks. A gente tem uma foto do Tom Hanks com o olho roxo e ele tá com um papel na mão dizendo assim, não tenho permissão para falar.
Atrás dele tem um relógio que faz o símbolo de um olho e tem o formato de uma pizza. O olho representa o olho que tudo vê, o mesmo que está nas notas de dólar, representa o poder da própria elite. O olho maçônico, o olho que comanda o mundo hoje. O Tom Hanks é um cara muito curioso de se observar. Por quê? Se você acessar o Instagram do Tom Hanks, você já chegou a acessar alguma vez o Instagram do Tom Hanks? Não. Não, nunca acessou, né? Vocês conseguem abrir aí? Hoje ele tem mais ou menos 9 milhões, se eu não me engano, 9 milhões de seguidores. É um grande ator que fez filmes como Forrest Gump, por exemplo. Só que todos esses filmes têm mensagens. Por exemplo, no filme Forrest Gump, ele faz uma grande alusão ao próprio Baphomet, que a gente falou no início aqui do podcast. É. Inclusive, ele tem um pentagrama com a imagem de Baphomet, o qual ele presenteia a mulher no filme. Ô, louco. E aí, quando a gente acessa o Instagram dele, a gente tá vendo aí na tela, Tá vendo? Ah, tá. tem como rolar o feed aí, descer. Ó, você Luva. consegue ver luvas? É, luvas. Se a gente for descendo, a situação vai piorando. E assim, muita gente já criticou ele por isso. Isso já foi falado, pode ir descendo. Muita gente já criticou ele por isso, mas ele não tira as fotos do perfil dele. Ele priva muitas vezes os O comentários. sapato também. Você vê? de Tem criança. sapato, tem luva. Se você descer o feed aí, você vai encontrar chupeta, meia de criança, Olha lá, outra luva. bota de criança. Ou seja, é um negócio realmente muito estranho. Por quê? Isso dá a entender de forma subliminar assim que ele tá falando a respeito de coisas perdidas que têm ligações com crianças. Ou crianças que foram raptadas ali e deixaram cair uma luva, uma bota, alguma coisa assim. Porém, tem uma das imagens, ó, você vê, tem uma luvinha roxa ali. Pode descer mais. Eu não sei se a gente vai encontrar em específico essa imagem, porque ela deve estar lá para trás. Mas ela tá no ar ainda, porque há poucos dias atrás eu estava gravando sobre isso e vi essa imagem. É uma imagem que sai da normalidade de todas essas que a gente está vendo. Pode descer mais. E essa imagem tem um código. Esse código ele se chama SRC USA. E é aí que começa a porta de entrada pro Tom Hanks, cara. Que acaba destruindo aí, talvez, a infância ou a vida de muitas pessoas ao descobrir isso. Se vocês conseguirem descer ainda mais, pode descer, porque se eu ver a imagem eu falo, mas ela deve estar muito lá para baixo, então a gente não vai encontrar. Mas assim, esse código, se você pesquisar no Google, você não encontra nada. Se você pesquisar em um buscador específico, você consegue encontrar pornografia infantil, entendeu? Hoje, acredito eu que eles já retiraram. Até porque uma das pessoas que denunciou isso há alguns anos atrás fui eu. E realmente denunciando mesmo, entrando em site de órgãos americanos e denunciando que existia uma rede de pedô, né? Não quero falar a palavra toda aqui, mas tipo assim, na superfície da internet, entendeu? Então era algo quase que aberto quando você digitava esse código que tá em uma das fotos do Tom Hanks no Instagram dele e tá até hoje. Se a galera ficar rolando o feed lá pra baixo, ela vai achar. E o caso dele acaba se tornando um buraco mais embaixo porque houveram atores da própria indústria que denunciaram ele. Um dos casos que pouco se fala é o caso de Isaac Kapp. Não sei se você já ouviu falar desse ator. Não. Esse é um ator famoso que fez parte, inclusive, do filme Exterminador do Futuro, um dos últimos que saiu alguns anos atrás. Acho que foi no ano de 2012, mais ou menos, 2009, não lembro exatamente a data desse. Lembra aquele ator que fez o filme Psicopata Americano? Sei. Se arruma todo? É. Ele fez o John Connor nesse filme do Exterminador do Futuro. O Isaac Kapp, ele era da equipe desse cara. Então ele é um ator famoso, ele participou de filmes grandes. Em certo momento ele saiu da indústria e começou a denunciar os caras. E um dos caras que ele denunciou foi o Tom Hanks. Ele chegou, abriu para todo mundo o que o Tom Hanks fazia e poucos dias depois tiraram a vida desse cara. Esse cara aí. Isaac Kapp. Poucas pessoas conhecem a história dele, cara. E é um negócio assim triste, por quê? Ele gravava lives expondo a indústria. Em certo momento, o que ele fez? Ele gravou um vídeo
e falou assim, galera, estão me perseguindo. Eu criei um gatilho de um homem morto, que é o quê? Se ele morrer, alguém expõe um vídeo dos caras. Passou alguns dias, ele apareceu num outro vídeo falando assim, olha, eu não sou daqueles caras que tira a própria vida. Então, se acontecer isso comigo, vocês já sabem que não fui eu. Cara, dias depois, ele apareceu morto, como se ele tivesse se jogado de uma ponte e um caminhão tivesse acertado ele em cheio. O que acontece? Um dia depois, soltaram um vídeo. Esse vídeo tem crianças em um local que aparentemente pode ser o próprio templo Epstein, ninguém sabe, mas isso foi vazado há anos atrás. Hoje a galera está compartilhando esse vídeo como se fosse dos arquivos Epstein agora, mas isso foi denunciado pelo Isaac Kapp há muito tempo atrás. E ele denunciou, um dos caras que ele mais denunciou foi o próprio Tom Hanks, envolvido com tudo isso. Quando a gente puxa pra dentro da indústria, cara, é um negócio muito feio, da música, indústria de Hollywood, séries. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!